Nós vamos agora para o segundo momento da nossa formação de hoje, que é um treinamento com algumas aulas do guia, certo? Nós vamos fazer uma simulação utilizando material concreto e, para isso, nós vamos utilizar a aula 9 do manual da primeira classe, nas páginas 47 e 48, ok? Essa aula, ela traz como objetivo estimar e comparar a quantidade de objetos de dois agrupamentos, em torno de 9 elementos, para indicar o que tem mais, o que tem menos ou o que tem a mesma quantidade. Ou seja, é uma aula de introdução à contagem, onde você, professor, vai trabalhar com seu aluno a proposta de ele entender o que tem mais, o que tem menos e quando que tem a mesma quantidade de objetos. Para isso, fiquem atentos aí, observe a simulação que será feita da aula 9 da primeira classe, nas páginas 47 e 48. A aula 9 é uma aula que traz como tema números e operações, o assunto é contagem. Então, eu vou efetuar uma simulação dessa aula com vocês e vocês vão participar como se fossem os meus alunos, ok? Então, pela estrutura da aula, professores, nós vamos iniciar aqui analisando os objetivos de aprendizagem que são propostos para trabalhar nessa aula, que é estimar e comparar a quantidade de objetos de dois agrupamentos em torno de 9 elementos para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Materiais que você vai estar utilizando, professor: o quadro, o giz, o caderno, bolinhas de papel e tampinhas de garrafa. Na ausência de algum desses materiais, você pode pensar em fazer alguma adaptação, utilizando pedrinhas, utilizando grãos de feijão, de arroz, para que você consiga, de fato, desenvolver e trabalhar com essas quantidades. Essa introdução é proposta para ser desenvolvida em 20 minutos e aí é interessante, professor, que você fique atento para desenvolver essa atividade em mais ou menos esse tempo que está sendo estabelecido, ok? E aí nós temos as boas-vindas, onde você vai receber o aluno na sala de aula, cumprimentá-los pelo nome. Tem também um momento de fazer a correção do para casa e a proposta é que você caminhe pela sala, verifique quais alunos conseguiram fazer essa tarefa de casa e faça uma correção coletiva e participativa com eles. Em seguida, vem o momento da motivação. Preste atenção, pois o momento da motivação é o momento em que os alunos têm o primeiro contato com o conteúdo da aula. E você precisa fazer isso em um tempo de mais aproximadamente 5 minutos. Aí a proposta é a seguinte: coloque no centro da sua mesa 6 bolinhas de papel e 3 tampinhas de garrafa. E pergunte: o que temos em cima da minha mesa? Vamos separar os dois objetos? Divida os objetos em 2 grupos e pergunte: qual é o grupo que tem mais objetos, as tampinhas ou as bolinhas? Qual é o grupo que tem menos objetos, as tampinhas ou as bolinhas? Ouça a resposta dos alunos. Ou seja, essa motivação aqui, ela vai partir da ideia de que os alunos consigam identificar a quantidade de objetos que tem em cima da mesa, no caso, 6 bolinhas ou 3 tampinhas. E em seguida, os questionamentos eles vão aparecer em qual sentido? No sentido de que a criança consiga perceber, de que o aluno consiga perceber qual quantidade de objetos é maior, se são a quantidade de bolinhas ou a quantidade de tampinhas. Vamos dar prosseguimento com matemática em ação. Atenção, professor, pois esse momento da aula ele precisa ser desenvolvido em mais ou menos 15 minutos. Então é interessante que você esteja atento ao tempo para que você consiga desenvolver essa atividade com os seus alunos. Qual é a proposta do Matemática em Ação? Vou fazer a leitura para vocês e em seguida eu explico um pouco em relação ao que vai ser desenvolvido na atividade, ok? Então, ela diz assim: explique para os alunos o conceito de tem mais e tem menos a partir de 2 grupos de objetos da atividade da motivação e represente no quadro as quantidades usadas na explicação. Ou seja, você vai explicar para o seu aluno, professor, o que tem mais, o que significa ter mais e o que significa ter menos, né? Ter mais significa que a quantidade de objetos é maior ao ser contada de 1 a 1.
Ter menos significa que a quantidade de objetos é menor ao ser contadas um a um. E as quantidades são as mesmas, têm a mesma quantidade quando eu consigo fazer uma igualdade de aproximação entre as duas quantidades, formando pares ou duplas, por exemplo, entre os dois objetos. Ou seja, sempre que as quantidades são as mesmas, não sobrará nenhum objeto, sempre haverá um par. E em seguida, a proposta é que se verifique a compreensão dos alunos a partir de uma atividade, de um desafio a ser feito na sala de aula, que traz o seguinte: organize os objetos e peça que os alunos apontem o grupo que tem mais e o grupo que tem menos a partir dos objetos que foram apresentados. Ou seja, eu vou apresentar alguns objetos para a mesma quantidade de bolinhas e a mesma quantidade de tampinhas, e os alunos vão verificar qual é a quantidade que tem mais e a quantidade que tem menos. E aí, em seguida, o plano também traz a proposta de desenvolver com os alunos um outro desafio em relação à quantidade de crianças que tem na sala de aula. E aí a proposta é a seguinte: pergunte aos alunos se há na sala de aulas mais meninos ou mais meninas. Então eu vou perguntar, meus queridos alunos, aqui na sala de aula nós temos mais meninos ou mais meninas? E aí é interessante que você consiga representar no quadro essa quantidade de meninos e essa quantidade de meninas. Como, por exemplo, representando aqui pelos tracinhos, a quantidade de meninos sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a quantidade de meninas sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que aqui nós estamos trabalhando com a representação das quantidades e ainda nós não estamos fazendo a representação numérica dessas quantidades. A ideia é que o aluno consiga efetuar a contagem e representar essa contagem com algum tipo de objeto ou algum tipo de símbolo. Prosseguindo com a atividade, nós temos aqui a representação dos dois grupos de bolinhas no quadro. E a proposta é fazer com que os alunos percebam qual é o grupo de bolinhas que tem a maior quantidade de objetos. Então, a aula traz algumas perguntas que precisam ser feitas. Vou simular as perguntas para vocês. Meus alunos, qual é o agrupamento que tem a maior quantidade de bolinhas? Aí você, professor, aguarda a resposta dos alunos, verifica, se eles conseguem identificar qual é o objeto, o grupo de objetos, o grupo de bolinhas que tem a maior quantidade, e tem uma segunda pergunta para ser feita também. Qual é o grupo que tem menos bolinhas? E aí aguarde novamente as respostas dos alunos e utilize a técnica polegar para cima e polegar para baixo para verificar a compreensão. A atividade está representada aqui no quadro e ela traz 3 atividades que os alunos precisam, de fato, executar e desenvolver em seus devidos materiais. A primeira proposta é que você utilize o seu modelo de exemplo na resolução de um desses exercícios aí, que seria o eu faço. Então, a proposta da atividade é que você demonstre a atividade e resolva a linha 1. Analisando a atividade, a ideia é que no eu faço você consiga explicar para os alunos como que eles vão conseguir identificar qual grupo tem a maior quantidade de bolinhas. Então, para isso, é interessante que você faça um exemplo da contagem para eles. Vamos lá. Aqui no primeiro grupo, nós vamos contar a primeira quantidade de objetos que tem, no caso, a primeira quantidade de bolinhas. Vamos lá. Observem, alunos, quantas bolinhas eu vou estar contando. 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas e 4 bolinhas. No segundo grupo, nós temos apenas 1 bolinha. No Nós Fazemos, a ideia é que você chame um aluno à frente para que ele consiga, de fato, junto com o seu apoio, desenvolver a atividade que está proposta na linha 2, certo? E aí um aluno vem à frente efetuar essa atividade e você consegue explicar para ele qual é o grupo que tem a maior quantidade de bolinhas aqui na linha 2, certo? No Vocês Fazem,
ou eles fazem, a proposta é que cada aluno consiga desenvolver sozinho no seu caderno a linha 3. Observe, professor, que em cada uma das alíneas, a proposta da atividade é a mesma, fazer com que o aluno conte cada um da quantidade de bolinhas e identifique, a partir da quantidade de bolinhas, qual é o agrupamento que tem mais ou o agrupamento que tem menos bolinhas, ok? E assim, nós concluímos essa parte da atividade, que é o desenvolvimento. E aí nós vamos seguir para o último momento da aula, que é a conclusão. E para a conclusão da aula, nós temos a verificação da compreensão. Verifique que esse momento de verificação da compreensão é para ser feito em mais ou menos um tempo de 10 minutos. E a proposta é que, nesse momento de verificação da compreensão, seja utilizado uma estratégia de verificação que é o vire e se fale. Peça que os alunos se virem para o colega, para o colega que está atrás e pergunte: temos mais meninos ou mais meninas na sala de aula? Vamos fazer essa orientação para as crianças. Vire para o seu colega que está do seu lado e pergunte a ele se tem mais meninos ou mais meninas na sala de aula, certo? Esse vire e se fale foi relacionado a um questionamento, mas eu posso também efetuar essa verificação de compreensão a partir de uma afirmação, ok? Veja como pode ser feito. Vire-se para o seu colega do lado, para o seu amigo do lado e diga para ele se na sala nós temos mais meninos ou mais meninas. E aí cada criança pode explicar para o seu coleguinha do lado qual é a quantidade que tem de meninos, qual é a quantidade que tem de meninas e qual é a quantidade que tem mais ou a quantidade que tem menos. E como tarefa de casa, no último momento da conclusão da aula, tem uma proposta de atividade a ser feita no quadro, que seria o quê? Desenha o grupo de pessoas que moram contigo. Então, explica para o teu aluno que ele vai lá na casa dele verificar quantas pessoas tem, contar quantas pessoas tem e trazer, na próxima aula, essa quantidade de pessoas que moram na casa dele e até mesmo responder se tem mais meninos, se tem mais meninas, se tem mais mulheres, se tem mais homens. Então, professores, como verificação da compreensão desse momento de simulação da aula que foi efetivada com vocês, da aula 9, na página 47 da primeira classe, eu vou fazer uma escrita rápida, ok? Vou trazer algumas perguntas e peço que vocês respondam. Escreva em vosso material o nome de um HPE que vocês conseguiram perceber durante o treino. Registrem, por favor, nos materiais de vocês. Segunda pergunta, em que momento da aula essa HPE foi identificada? Registre a resposta no seu material. Terceira pergunta, quais materiais vocês utilizariam para realizar essa atividade de contagem? Registre a resposta no seu material. Quarta pergunta, o que temos na sala de aulas que podem ser utilizados como material concreto para apoiar a aprendizagem dos alunos? Registre as respostas nos seus materiais e, em seguida, eu vou escolher 2 professores para que possam compartilhar e socializar as respostas com os demais colegas.